Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui aqui embaixo mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema transmissão por correias. Aula de bolso que pertence à disciplina Elementos de Máquinas e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Roberval Maier, lá de Curitiba, no estado do Paraná. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Haga Waga! Vamos, Robin, que o Carga Rápida vai começar. Vamos, Batman, chega o chulé que eu quero assistir o Carga Rápida. Vai logo, Batman. Batman, o Carga Rápida é muito prazeroso. Robin, não diga isso. Você é apenas um menino. Você não pode dizer essas coisas. O Engenharia Carga Rápida aula de bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite o seu tema de aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema transmissão por correias. A aula de bolso que pertence à disciplina Elementos de Máquinas e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Roberval Maier, lá de Curitiba, no estado do Paraná. Mas antes de começar, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas. Utilizamos a transmissão por correias quando necessitamos transmitir o movimento de um eixo, um movimento com potência de um eixo, para um outro eixo ou para outros eixos. Desta maneira, então, existe um eixo motor, onde iremos, através deste eixo motor, que desejamos transmitir a potência para um outro eixo, vamos acoplar uma polia que, por sua vez, guiará uma correia. Esta correia, então, transmite o movimento, a força, a energia, e como energia é energia por tempo é potência, transmite a potência para um outro eixo ou outros eixos. Então existe uma polia motora e uma polia movida, pois as polias elas acoplam, ajustam o movimento da correia. Desta maneira, poderemos utilizar este conceito de transmissão por correias em compressores de ar, onde existe um motor elétrico que possui um eixo, neste eixo está acoplado uma polia, e este eixo, então, neste eixo que possui uma polia, é acoplada uma correia. E esta correia irá transmitir a potência para o compressor de ar. O pistão que gera movimento comprimindo o ar, e esse ar comprimido vai para um cilindro, que é um buffer que acumulará o ar comprimido. Também
Outro grande exemplo de transmissão de correia é na aplicação de moinhos, por exemplo, quando em processos de injeção de plástico, a peça que foi mal injetada, ela é recuperada, é levada até um moinho, onde ocorre a moagem, em particular dos pequenos, que são novamente levados à máquina injetora para ser reinjetado. Ou também em britadores, onde podemos executar a britagem para separar e segregar materiais minerais que vamos beneficiar. Outro grande exemplo que conhecemos é na indústria automotiva, onde os motores de combustão possuem um eixo, geram um movimento que irão gerar energia elétrica e vão estar acoplados a um dínamo. Nos carros antigos eram dínamos e nos carros atuais são alternadores. Ou seja, o motor de combustão, o eixo do motor de combustão tem uma polia e essa polia movimenta uma correia e nessa correia então está acoplado um alternador ou um dínamo, ou nos carros mais modernos agora a bomba de água, está acoplada a direção óleo hidráulica, um ar-condicionado. Então existe sempre um eixo motor e os eixos movidos. Neste eixo motor existe a polia e então temos a polia motora e as polias ou a polia movida. Vamos agora estabelecer os elementos do conjunto de uma transmissão por correias. Afinal de contas, existem diversos tipos de polias em uma transmissão por correias. Por exemplo, temos a polia de aro plano, cuja velocidade periférica, a velocidade mais externa, por vezes também chamada de velocidade tangencial, máxima de 90 metros por segundo. Outro tipo de polia é a polia aro abaulado. Daí você me pergunta, mas qual é a diferença de utilizar uma polia aro plano com uma aro abaulado? Afinal, as duas correias serão iguais, seriam correias planas para utilização nessas duas polias. Perceba que a correia aro abaulado, por ter um centro com um diâmetro primitivo maior, bem no centro da polia, ela acaba guiando e impedindo que a polia se escape. Agora, perceba que essa condição força o centro, força um estiramento central da correia. E dessa maneira, a vida útil da correia de polia que utiliza uma polia de aro abaulado é menor, terá uma vida útil menor da correia. Outro tipo de polia é a polia escalonada. Por vezes, encontramos tornos utilizados para madeira, onde as velocidades do torno para usinagem, torno de usinagem, elas são ajustadas através de polias. E dessa maneira, a polia ela é escalonada, pois teremos diferentes ajustes na transmissão da correia, na transmissão por correia. Ajustamos duas polias que são escalonadas em relação ao comprimento que temos da correia. Então, temos diferentes diâmetros e ajustamos a correia para diferentes velocidades periféricas na polia movida. Outro tipo de polia é a polia em V. Conhecemos muito, também chamadas de polias trapezoidais. As polias trapezoidais têm uma velocidade periférica menor, máxima de 26 metros por segundo. Ela é menor, pois existem guias laterais na polia em V. E quando ultrapassamos muito a velocidade periférica, acima de 26 metros por segundo, a polia pode saltar e escapar, a correia pode saltar e escapar da polia. Perceba o detalhe, ela parece um V, mas na verdade a correia tem uma forma, a seção da correia que se encaixa na polia em V, ela tem a forma trapezoidal. As polias em V são muito utilizadas em transmissão por correias, por elas inclusive
serem utilizados no ramo automotivo. E um último tipo de polia é a polia para correia dentada, onde necessitamos de um sincronismo de movimento entre a polia movida, entre a polia motora e a polia movida. Um bom exemplo para a aplicação de polias para correias dentadas é o motor de combustão interna de automóveis, onde existe um cilindro onde ocorre a combustão. Existe um braço que é acoplado ao pistão, que é chamado de biela. Este braço, então, é acoplado a um eixo árvore que rotaciona. Então, o eixo árvore do motor é impulsionado indiretamente através do pistão que está acoplado à biela. Perceba, então, que existirá uma polia dentada, que é uma polia dentada motora. Ou seja, ela irá mover a correia dentada. A correia dentada acopla o conjunto do eixo de válvulas. Afinal de contas, se existe a combustão interna, é necessário que ocorra a admissão do combustível e a expulsão já do combustível queimado. E estas válvulas que abrem e fecham devem trabalhar em sincronismo ao eixo árvore, pois ela deve estar em sincronismo com o movimento do pistão. Para tanto, então existe a polia dentada. A polia dentada, que utiliza uma correia dentada, garante o sincronismo entre, então, a polia motora e as polias movidas. Aqui, no caso, existem duas polias movidas. Pois existe a polia movida, que ajusta a válvula de admissão, e a polia movida, que ajusta a válvula de expansão. Nesse caso, é muito importante a sincronicidade. Bem, já conhecemos, dentro da transmissão por correias, os elementos de conjunto, que é a polia. Vamos tratar agora dos tipos de correias que podemos ter em uma transmissão por correias. Entenda como transmissão de correias, onde então temos uma polia motora que move uma polia movida. Desejamos transmitir o movimento rotacional e transmitir a potência desse movimento. Entre os tipos de correias, poderemos ter as correias planas. Perceba que as correias planas, elas possuem externamente um envelope, que pode ser de tecido ou de polímero. O envelope, ele garante a resistência externa da correia, pois ele deve ter uma dureza superficial com capacidade de garantir uma boa vida útil da correia. E, além de tudo, garantir um atrito com a polia, impedindo o escorregamento entre correia e polia. Então, o envelope tem uma função muito importante, e por isso que nas correias planas, o material que é constituído o envelope da correia é diferente do material interno da correia. Internamente, as correias planas possuem fibras, que podem ser fibras vegetais, fibras sintéticas ou até mesmo arames de aço. Tudo depende da capacidade de tracionamento que desejamos ter na correia. Afinal de contas, se vamos transmitir potência de uma polia motora para uma polia movida, essa potência se dará através de uma força. Então, o interno da correia deve garantir que a resistência desta força, a capacidade de tracionar. Avançando, temos um outro tipo de correia, que é a correia em V, ou também chamada correia trapezoidal, pela forma de trapézio. A seção transversal da correia em V é uma seção de trapézio. Se olharmos de perto a correia em V, perceberemos que ela também tem um envelope, que pode ser de tecido ou polimérico, usualmente é polimérico, e que esse envelope então também deve garantir uma resistência
a abrasividade mecânica, pois o externo de qualquer correia deve resistir a uma abrasividade que está diretamente ligada à vida útil da correia. Internamente, ela também possui cordéis que podem ser fibra vegetal, fibra sintética ou até mesmo arame de aço. Perceba que o contato da correia em V, da correia trapezoidal com a polia é diferente da correia plana, pois afinal o contato é guiado, pois a polia que trabalha com uma correia em V, ela possui laterais para acomodação, para o guiamento, para ser uma guia do movimento da correia. Dessa maneira, então existe também compressões laterais agindo na correia. Então, o envelope trabalha com movimentos laterais. Uma correia em V, uma correia trapezoidal, nunca deve se assentar na seção inferior do diâmetro, pois no momento que ela se assenta, significa que a polia em V já está desgastada e deve ser substituída. Outro tipo de correia que temos em transmissão por correias, como vimos, se dá quando necessitamos a sincronicidade entre eixos. Precisamos de uma sincronicidade entre o eixo motor e o eixo movido. Demos até o exemplo que isto ocorre no ramo automotivo, pois usualmente os motores de combustão interna possuem um eixo árvore de manivelas que está acoplado ao pistão que gera o movimento do motor de combustão interna. Porém, este cilindro que trabalha no motor de combustão interna, na parte superior do cilindro, existem válvulas. Então devemos sequenciar o movimento do pistão com a abertura e fechamento de válvulas. Mas o eixo motor está abaixo. O eixo motor do motor de combustão interna está bem abaixo de todo o conjunto. Então devemos transmitir a rotação sincronizada do eixo motor, o eixo de manivelas do motor de combustão, para a seção para a seção superior do motor, onde está o eixo de comando de válvulas. Dessa maneira, necessitamos uma transmissão por correias sincronizada. E a sincronicidade se dará através de correias com dentes, ou seja, teremos correias dentadas. As correias dentadas também possuem envelope para resistir à abrasividade. Então, o material externo de uma correia dentada é diferente de um material interno da correia dentada. E dentro da correia dentada também existem cordéis que podem ser de fibra vegetal, fibra sintética ou até mesmo arame de aço. Perceba aqui que tudo depende então da capacidade, da força de tração que teremos os elementos, as fibras internas, os cordéis internos da correia sincronizada. Porém, é errôneo você afirmar que a substituição de uma correia sincronizada só ocorre quando estamos vendo as fibras internas. Pois quando estamos vendo as fibras internas, ou seja, vulgarmente falando, a correia está desfiando, já foi o envelope. Então, não é correto trabalhar dessa maneira. O correto é trabalhar com realmente olhando o manual do equipamento e vendo a vida útil da correia, que pode se dar por horas de trabalho, por exemplo, ou no caso automotivo, por quilometragem rodada, que é uma maneira de se controlar, mesmo que não seja precisa. Então temos que tomar muito cuidado. Essa história de que a correia não está desfiando, não é verdade. Outra coisa que não é verdade, temos que tomar cuidado, pois os materiais poliméricos, ou seja, as correias são feitas de um material sintético chamado Bunaene, vulgarmente chamado de borracha. O que ocorre com a Bunaene? Ela oxida. A oxidação é a reação com o oxigênio presente no ar. E essa oxidação acaba deixando a correia quebradiça, ou seja,
estamos tendo o esfarelamento da correia. Então não basta termos um equipamento parado e falar, não funcionei, não tem horas de trabalho e a correia está boa. Não é verdade. Correia também tem vida útil em cima de horas de existência da correia. Correia tem prazo de validade e devemos nos atentar muito a este cuidado na substituição de peças quando vamos trabalhar na equipe de manutenção industrial. Perceba então que em uma transmissão por correias é fundamental que não haja escorregamento da correia, pois caso contrário não será transmitido o movimento de rotacional, bem como não será transmitida a potência desejada. Desta maneira, se olharmos de perto uma transmissão por correias, perceberemos que existe então a polia motora e a polia movida. E a polia motora deve conseguir transmitir toda a potência para a polia movida. E é necessário então que exista um abraçamento da correia. Para tanto, este abraçamento da correia também se dá através do envolvimento entre correia e polia. Ou seja, a correia deve envolver a polia. Envolver e gerar uma tensão sobre as polias. A correia deve gerar uma tensão sobre as polias, pois, afinal de contas, lembrando, a força de atrito é a força normal pelo coeficiente de atrito. Então, precisaremos gerar uma força normal entre a superfície da correia com a polia. Essa força normal nós conseguiremos através de uma pré-carga da correia. Sim, é necessário uma pré-carga da correia. A correia deve ficar tensionada. Ela tem uma pré-tensão nesse acoplamento de transmissão por correias. Também devemos considerar os ângulos de abraçamento entre correia e polia. E perceba que o ângulo de abraçamento é diferente, pois afinal de contas, sempre teremos uma polia menor e uma polia maior, pois estamos falando em uma relação de transmissão. E em relação de transmissão, existe um diâmetro menor e um diâmetro maior de polia. E de certo, o diâmetro da polia menor terá um ângulo de abraçamento menor nessa transmissão por correia. E quem sofre é a polia menor, por ter então um ângulo de abraçamento menor, e é lá que ocorrerá que poderá ocorrer o escorregamento da polia e dificultar toda a transmissão por correias. Desta maneira, se olharmos então a relação entre polia motora e polia movida, na condição de tração, a força total necessária para a transmissão por correia se ocorrerá por uma força de pré-carga para garantir o atrito e a força necessária agora para a tração. É a força de tração do movimento que desejamos. Ou seja, a correia estará submetida a duas forças. Forças de pré-carga e força de pré-carga e força de tração. Na literatura acadêmica, essa força total é chamada de F1. F1, que é a força no ramo tenso. E se temos a F1, temos a força F2, que é a força no ramo frouxo. Então, quando tratamos de transmissão por correias, teremos o F1, que é a força no ramo tenso, e o F2, que é a força no ramo frouxo. Se olharmos de perto a transmissão por correias, então teremos, visualizando o F1 e o F2, onde a força transmitida se dá pela equação F1 menos F2. F1, que é a força no ramo tenso, menos a força no ramo frouxo. Particularmente, se olharmos as correias trapezoidais, perceberemos que existem esforços de atrito nas laterais e, inclusive, gerando a força de
pré-carga, teremos uma força de assentamento. A força de assentamento empurra a correia contra as laterais que está na polia, gerando então um melhor assentamento da polia. Se falarmos de correias trapezoidais, podemos equacionar esse conjunto de F1 e F2, que é igual ao número neperiano elevado ao coeficiente de atrito em relação ao ângulo de abraçamento que divide o seno do ângulo trapezoidal dividido por 2. Temos então diferentes relações de F1 e F2 em função do tipo de correia que estamos utilizando na nossa transmissão por correias. E agora vamos ao nosso desafio Carga Rápida, que tratará de um projeto de transmissão por correias. Especificar a ou as correias para o compressor abaixo. São dados motor elétrico trifásico de 1 cavalo, 4 polos e 60 Hz. Esse é o motor do compressor. Adotar, aqui uma observação para o motor elétrico, adotar um escorregamento eletromagnético de 0,028. Distância entre eixos das polias, 0,6 metros. Isso até pode mudar, pois precisamos ver se essa distância é compatível ao tamanho, ao comprimento de uma correia comercial. Continuando dados, o compressor irá operar em um serviço normal, de 8 a 10 horas por dia. Outro dado, utilizar correia ou correias trapezoidais. Observando aqui no desenho, foi dado que a rotação de trabalho do compressor gira em torno de 800 RPM, 800 rotações por minuto, admitindo uma variação de mais ou menos 5%. Isso se deve também a utilizarmos diâmetros de polias comerciais, afinal não vamos usinar polias especiais para esse projeto, vamos comprar as polias. E na resolução do nosso desafio Carga Rápida, começaremos pelo item A, que é a determinação da rotação N do motor elétrico. Perceba que temos então um compressor, e esse compressor, no conjunto do compressor, o equipamento compressor, então possui um motor elétrico e um conjunto de transmissão por correias. Se nós olharmos de perto o motor elétrico, perceberemos que a rotação, a equação que move o motor elétrico, perceberemos que a rotação, para sabermos a rotação no eixo do motor elétrico, temos a seguinte equação: 60, que multiplica a frequência da rede elétrica, vezes 1 menos o escorregamento eletromagnético, dividido pelo número de par de polos do motor elétrico. O que seria o número par de polos do motor elétrico? Vamos olhar de perto. Percebemos que o estator, que está na carcaça do motor elétrico de indução, ele possui polos. E no caso aqui foi dado que o nosso motor elétrico possui 4 polos. Logo, um número... Por que falamos número de par de polos? Porque a condição norte-sul, norte-sul, norte-sul. Então, por isso que contamos sempre... polos de motores elétricos, contamos de pares, 2 em 2, norte-sul, norte-sul, norte-sul. Então, substituindo valores que nós sabemos, como esse compressor está no Brasil, a frequência da rede é de 60 Hz. Aqui no Brasil é 60 Hz. E o escorregamento foi dado, o escorregamento eletromagnético. Por quê? Porque tem o campo girante do estator, em função da frequência da rede de alimentação. Porém, o eixo nunca alcança o campo eletromagnético. Ele escorrega eletromagneticamente dentro do campo. E ele escorrega na relação de 0,028.
Esse é um valor percentual, porque 1 menos o escorregamento dará um valor percentual em que ele permanece rotacionando dentro do campo eletromagnético. Este é o conceito. Dividido pelo número par de polos, então número par de polos, 4 polos dividido por 2 igual a 2. Então, se fizermos a conta 60 vezes 60 vezes 1 menos 0,028, que divide por 2, temos que a rotação assíncrona do motor, assíncrona porque não está em sincronicidade com o campo magnético, por isso que é chamado rotação assíncrona, não está em sincronicidade com o campo eletromagnético do estator, não está. O motor tem escorregamento, então é assíncrono. Então, a rotação assíncrona do nosso motor é de 1750 RPM, 1750 rotações por minuto. Daí até aprendemos agora, então. Quando o motor é de 4 polos, sempre teremos uma rotação aproximada de 1750 RPM. E se for 6 polos o motor, olhar, quanto é esse motor? 6 polos. Aí vamos fazer o número par de polos é por 3. Dividindo por 3, se tivermos um escorregamento, a rotação ficará em torno de 1150. Isso, 1150. Então agora não precisamos mais olhar o motor elétrico, a chapinha, a plaquinha de identificação do motor elétrico e procurar a rotação. Basta sabermos quantos polos tem esse motor elétrico. E agora vamos ao item B do desafio carga rápida, a determinação da potência projetada. Já foi dado, o compressor irá trabalhar de 8 a 10 horas de serviço. Se olharmos um catálogo de um fornecedor de correias, encontraremos esta tabela. Esta tabela, então, apresenta o tipo de máquinas motoras e mostra também e compara com a máquina movida. Afinal, temos a polia motora e a polia movida. Então, a máquina motora e a máquina movida. Procurando, então, na máquina motora, encontraremos o motor de AC, motor de corrente alternada, alternated current. O nosso motor é de alto torque e alto escorregamento. É esse o nosso motor elétrico. Então, se sabendo, foi dado, o serviço é um serviço normal, de 8 a 10 horas por dia. Vamos procurar a coluna SN, serviço normal. Aí encontramos o SN, serviço normal, de 8 a 10 horas por dia. E qual seria a máquina movida? A máquina movida é um compressor de ar, Esse compressor é um compressor de pistão. Então temos o cruzamento entre a máquina motora e a máquina movida. Agora, qual seria a equação? Se olharmos a equação necessária para a potência projetada, a potência projetada é igual à potência do motor vezes o fator de serviço. Por que potência projetada? Potência projetada é a potência que irá trabalhar a correia. Então, a correia, que está acoplada ao motor elétrico, em função do tipo de trabalho. Perceba, se é um serviço normal, um serviço intermitente ou um serviço constante. Afinal, perceba, precisamos acrescentar um fator de serviço, pois, como o compressor irá trabalhar de 8 a 10 horas por dia, o compressor já fomos em postos de gasolina e borracheiro. Na verdade, o compressor fica energizado, mas quando a pressão interna do buffer, do acumulador do compressor cai, o pressostato do compressor acusa e o compressor é ligado. Então ele fica ligando e desligando em função da pressão interna do acumulador do compressor. Então, esta partida, quando o compressor parte, o torque de partida é elevado, ultrapassa a potência nominal do motor elétrico. Sim, todo motor elétrico consegue suportar até 6 vezes a corrente nominal dele, 6 vezes a potência dele, durante 15 segundos, de 15 a 20 segundos. Então temos que tomar cuidado com isso em função do fator de serviço utilizado. Não podemos utilizar uma correia em função apenas da potência do motor elétrico, pois depende do tipo de trabalho, do tipo de equipamento e, sobretudo, do serviço, se é serviço intermitente, serviço normal ou serviço constante.
Neste caso, então, o nosso serviço é normal, de 8 a 10 horas por dia, é um compressor de ar, e o fator de serviço, então, a potência do motor elétrico é 1 CV, e o fator de serviço é de 1,5. Então perceba, temos potência projetada, a potência do motor elétrico é 1 CV, 1 cavalo-vapor. O fator de serviço é 1,5. Perceba então que ultrapassa, afinal, na partida é um trabalho normal, mas o motor irá ficar partindo, ligando e desligando em função da pressão interna do acumulador do compressor. Então temos que majorar a potência, pois a correia será muito solicitada. Dessa maneira, 1 vezes 1,5 nos dará uma potência projetada de 1,5 CV. Ou seja, a correia deve ser, quando formos selecionar a correia, devemos ter certeza que essa correia consegue trabalhar a 1,5 CV, 1,5 cavalo vapor, mesmo que a potência do motor elétrico seja de 1 CV, de 1 cavalo vapor. Ok? Sempre lembrando, a partida de qualquer equipamento ultrapassa o torque nominal, ultrapassa a potência nominal. Todo motor elétrico pode ultrapassar 6 vezes a potência dele, a potência nominal dele, a capacidade nominal dele, durante 15 a 20 segundos na partida. Por isso até mesmo que muitas máquinas utilizam partida estrela-triângulo, quando a potência da máquina ultrapassa os 30 cavalos, o 30 cavalo-vapor, 30 CV. E agora entramos no item C, seleção do perfil da correia. Para tanto, utilizaremos do catálogo de correias, selecionaremos um perfil de correia, onde selecionaremos o perfil Correias High Power 2. A correia High Power 2, ela está em conformidade à norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, norma brasileira 14963, que estabelece as principais dimensões aplicáveis às transmissões por correias em V, também chamadas correias trapezoidais, montadas em polias de canais padrão ou canais profundos. Se olharmos o gráfico, ele possui uma região abaixo da curva E, tem a seção E, onde mostra a largura e a altura do perfil da correia, de uma seção da correia. Uma correia menor seria com o perfil D, perfil C e assim sucessivamente, sendo o menor perfil de correia o perfil A e o maior perfil de correia o perfil E. Tudo conforme a norma, com dimensões conforme a norma ABNT 14963, para podermos ter intercambiabilidade e troca de correias na manutenção. Porém, lembrando, o ideal é manter quando vamos trocar o código com o mesmo fabricante, pois podemos ter diferenças de materiais utilizados na correia. Se olharmos o nosso gráfico, lembrando, no item B foi calculada a potência projetada necessária para selecionarmos a correia, que é de 1,5 CV, 1,5 cavalos vapor de potência, que a correia deve resistir. No eixo Y do nosso gráfico temos a rotação do eixo mais rápido, que é a polia menor, onde está acoplado o motor elétrico. Calculamos a rotação do motor elétrico, que é de 4 polos, onde a rotação do eixo do motor elétrico é de 1750 RPM. No eixo do motor elétrico será acoplada a polia menor do compressor. Então, cruzando as informações que temos da rotação do motor e da potência projetada, teremos então 1,5 CV com 1750, nos dá um ponto dentro da área da seção A do gráfico. Perceba aqui então que nós selecionamos a nossa correia, selecionamos a correia aqui, é um perfil de correias, correia High Power 2, perfil A. Correia High Power 2, perfil A. Daí você me pergunta, qual é o comprimento da correia? Vamos calcular agora em seguida o comprimento dessa correia. Faltam alguns dados agora para confirmarmos todos os itens que deverão estar na compra da correia.
quando trabalhamos na manutenção, teremos que preencher uma ordem de compra, uma OC. E nessa ordem de compra, então, escreveremos perfil de correia High Power 2, perfil A, com o comprimento tal, que vamos agora, então, determinar a seguir. E agora vamos para o item D, determinação do diâmetro das polias. Evidente que como estamos utilizando então já as polias High Power 2 e construtivamente as polias têm as correias são feitas com material e quando dobramos o material, quando curvamos qualquer material, curvamos e esticamos, curvamos e esticamos, curvamos e esticamos, esse material está sujeito à fadiga. Então, o fabricante sabe qual é a melhor situação de uma correia que está na condição reta, passar, ser dobrada na polia e ficar reta. Estar reta, passar na polia, ficar dobrada e passar reta. Ele fez os ensaios e ele sabe qual é o diâmetro mínimo que uma correia pode ser dobrada, ou o raio mínimo que uma correia pode ser dobrada. Então, para tanto, temos que olhar no catálogo do fabricante, que não é qualquer catálogo, mas do fabricante que escolhemos comprar a correia. Para tanto, então, olhando no catálogo do fabricante, catálogo da correia High Power 2, já sabemos o perfil, então o perfil A, que foi o perfil adotado, então temos a coluna do perfil A da nossa correia, tipo do perfil do canal. E encontraremos no cruzamento o diâmetro mínimo recomendado para a correia. E com isso, com o diâmetro mínimo recomendado, já sabemos qual é o diâmetro da polia necessária. Então, 75 milímetros é o diâmetro da polia menor. É a polia ideal para trabalhar com a correia High Power 2 perfil A. Porque o fabricante testou e sabe que na condição de fadiga da correia 75 milímetros é o diâmetro melhor para trabalho, que não irá comprometer a vida útil da correia. Agora perceba, sabemos o que é relação de transmissão. Relação de transmissão é a divisão do diâmetro da polia maior pelo diâmetro da polia menor e que dá uma igualdade também com a rotação maior pela rotação menor da transmissão. A rotação maior é a rotação do motor e a rotação menor é a rotação do compressor. Então temos esta relação de transmissão, que é a relação de transmissão de qualquer conjunto. Está identificada pela letra I, inclusive. Relação de transmissão identificada pela letra I. Agora perceba, já sabemos que a rotação do motor, vimos no item A. Calculamos no item A que a rotação do motor para 4 polos, rotação do motor de 4 polos, corrente alternada, a rotação do motor é de 1750 RPM, 1750 rotações por minuto. A rotação do compressor foi dada, ela vai trabalhar em torno de 800 RPM, 800 rotações por minuto. Vimos agora também que o diâmetro recomendado, que o fabricante recomenda para uma correia High Power 2 perfil A, o diâmetro da polia menor é 75 milímetros. Não temos 75 milímetros. Então podemos fazer os cálculos. Afinal, o diâmetro da polia maior, para termos esta relação de transmissão, o diâmetro da polia maior é igual a 75, que multiplica 1750, dividido por 800. Isso nos dá um diâmetro da polia maior de 164. Perceba, não terminamos aqui. Porque o diâmetro da polia maior, calculado para a relação de transmissão, onde temos uma rotação de motor 1750 e rotação de compressor 800 RPM, dá essa diâmetro de polia maior de 164. Porém, não encontraremos no mercado, mando comprar uma polia, não tem de 164 milímetros. Nós não vamos. Também não vamos mandar fabricar uma polia. Sai muito caro.
nós precisamos verificar qual é o diâmetro comercial. Quando olhamos na tabela agora, diâmetro da polia menor 75 milímetros, esta polia de 75 milímetros já é uma polia comercial, pois o fabricante de correias já dá o diâmetro da polia comercial, que encontramos na loja. Porém, quando calculamos para a relação de transmissão, o diâmetro da polia maior 164 não é o comercial. Então precisamos olhar num catálogo, procurar um fornecedor de polias trapezoidais, polias em V, para ver qual é o diâmetro da polia maior que mais se aproxima de 164 milímetros, sem afetar muito a relação de transmissão. Pois foi dado que o compressor deve trabalhar a 800 RPM, mais ou menos 5%, a variação dessa rotação, admissível. Então, vamos agora, verificar qual é o diâmetro da polia maior comercial, o diâmetro comercial da polia maior, que encontraremos facilmente para comprar, adquirir por um fabricante que fabrica polias. Dessa maneira, continuando o item D, que é a determinação do diâmetro da polias, continuando, olharemos então qual é a polia comercial, polia de diâmetro maior, comercial, mais próxima do que calculamos. Nós calculamos que a polia, para manter a relação de transmissão entre a rotação do motor elétrico e a rotação do compressor necessária, deveríamos ter uma polia maior de 164 milímetros. Calculamos isso, esse é o valor calculado. Vamos olhar agora numa tabela, procurando em um catálogo de fornecedor de polia, de um fabricante de polias, que é o apresentado aqui, polias de ferro em V, perfil A, SPA, temos que o diâmetro mais próximo de 164 milímetros é o diâmetro de 160. Então vamos adotar como o diâmetro da polia maior de 160 milímetros. De certo, precisamos verificar se isso afetará muito a rotação que gerará no compressor. Afinal, se temos uma rotação do motor elétrico de 1750 e temos uma relação de transmissão comercial entre o diâmetro da polia menor e o diâmetro da polia maior, sendo as duas polias compradas, vamos verificar se irá afetar essa relação. Bom, sabemos que a relação de transmissão é o diâmetro maior dividido pelo diâmetro menor, que é igual à rotação maior dividida pela rotação menor. Isso nos dá, perceba, vamos adotar um diâmetro da polia maior de 160 milímetros. Sabemos que o diâmetro da polia menor, que foi indicado pelo catálogo do fabricante de correia. Falou, olha, você não pode dobrar uma correia com um diâmetro menor que 75 milímetros. Esse é o diâmetro menor indicado, 75 milímetros. Com isso, 160 dividido por 75 nos dá uma relação de transmissão de 2,1. Também sabemos que a rotação do motor elétrico é de 1750. Sabemos pelo item A, calculamos no item A. Conseguimos com isso identificar qual é a rotação do compressor que teremos utilizando uma polia de 160, uma polia maior de 160 e uma polia menor de 75 milímetros, que são as polias comerciais que vamos encontrar à venda. Isso nos dá uma rotação de 820 RPM, 820 rotações por minuto. Agora, nos dados, vamos olhar os dados. Foi dado no compressor que o compressor deve trabalhar a 800 RPM. Já sabemos que não vai dar para trabalhar a 800. Nós vamos trabalhar a 820. Porém, foi dado que esse compressor admite uma variação de 5%. Então está ok.
pois 820 está dentro dos 5% admitido dos 800 RPM. Com isso, está ok. Vamos ter uma relação de transmissão agora de 2,1 e temos então o diâmetro da polia menor e o diâmetro da polia maior. E agora vamos ao item E, determinação do comprimento das correias. Afinal, não precisamos só escolher correias High Power 2 perfil A. Precisamos saber qual é o comprimento para dar montagem entre a distância entre centros e também com os diâmetros de polias escolhidos. Vamos determinar o comprimento das correias. Bem, a equação do comprimento das correias é determinada por 2 vezes a distância entre centros mais π sobre 2, que multiplica o diâmetro da polia maior mais o diâmetro da polia menor, que soma o diâmetro da polia maior menos o diâmetro da polia menor ao quadrado e divide 4 vezes a distância entre centros. Bom, a distância entre centros já foi dado logo no projeto, logo na condição construtiva do compressor, a posição do motor elétrico e a distância e a posição do compressor. Então tínhamos distância entre centros de 600 milímetros. O diâmetro da polia maior determinamos no item D. O diâmetro da polia maior é 160 milímetros. O diâmetro da polia menor também determinamos no item D. O diâmetro da polia menor é de 75 milímetros. Então, calculando, substituindo os valores nesta equação, encontramos um comprimento calculado da correia de 1572 milímetros. Evidente que não podemos mandar construir uma correia só para nós. Precisamos saber quais são os comprimentos de mercado que existem. Então precisamos olhar a tabela de correias para saber quais são os comprimentos de correia mais próximos de 1572 milímetros. Então, olhando o catálogo de correias em V, correias trapezoidais, High Power 2, perfil A. Vamos olhar esta tabela então mais de perto. Vamos passar uma lente de aumento aqui na tabela. Aqui encontramos. Passando uma lente de aumento, então temos, veja, o comprimento calculado mais próximo de 1572 milímetros é 1577 milímetros. Então, iremos agora adotar como comprimento de correia o comprimento comercial de 1577 milímetros, que tem como referência, agora, qual é a correia que nós vamos... Quais são os dados da correia que anotaremos no pedido de compra da correia? Correia High Power 2, perfil A, referência A60. Então, a referência da correia A60, High Power 2 A60, já determina, inclusive, o comprimento de 1577 da correia. 1577 é o comprimento comercial. E agora, ainda na resolução carga rápida, vamos ao item F, a determinação da nova distância entre centros. Perceba, como tivemos um comprimento de correia calculado de 1572 milímetros, mas só encontramos no mercado à venda o comprimento comercial de 1577 milímetros, isso significa que a correia é maior, ela é mais longa. Então teremos que ajustar a distância entre o motor elétrico e o compressor. E a distância entre centros deverá ser ajustada. Dessa maneira, então, poderemos utilizar um recurso mecânico para tal. Na base, suporte do motor elétrico, temos uma chapa com uma furação em oblongo, uma chapa
oblongada, com furos oblongados, onde poderemos afastar o motor elétrico, aumentando a distância entre centros. Aí não teremos problema desta condição de ter uma correia mais longa. Porém, se quisermos calcular a distância entre centros, também podemos retornar à equação do comprimento calculado, que é 2 vezes a distância entre centros, mais 2 sobre π, que multiplica diâmetro da polia maior mais diâmetro da polia menor, somando o diâmetro da polia maior menos o diâmetro da polia menor ao quadrado, que divide 4 vezes a distância entre centros. Veja, aí você vai me falar, mas não dá, porque tem duas... Como é que vamos isolar o C, que é a distância entre centros, se ele aparece 2 vezes na equação? Não dá para isolar, mas dá para ter um recurso aqui técnico, se colocarmos numa planilha Excel e vamos testando o C, já tendo o comprimento comercial desejado, até que o valor se ajuste o mais próximo, e aí teremos a distância entre centros que resultou com a nova correia. Porém, também podemos recorrer a tabelas de cálculo, que é o que vamos ver a seguir. E para a determinação da distância entre centros nova, ou seja, uma distância entre centros que leve em consideração os diâmetros das polias comerciais e inclusive o comprimento da correia comercial, poderemos determinar essa distância entre centros utilizando tabelas fornecidas no catálogo do fornecedor de correia. Para tanto, o fornecedor da correia, High Power 2, ele determina a seguinte equação para a distância entre centros ajustada. Ela é igual ao comprimento ajustado, que LA, que precisaremos calcular, e um fator Hzinho. Encontraremos o fator Hzinho na tabela. Veja aqui abaixo o fator de correção da distância entre centros Hzinho. Para sabermos qual é o fator, teremos que calcular uma equaçãozinha, Dzão menos Dzinho sobre LA. Então o LA ele é importante, a determinação do comprimento ajustado é importante. E LA é igual ao L comercial, ao comprimento comercial, menos π sobre 2, que multiplica o diâmetro da polia maior mais o diâmetro da polia menor. Bem, o comprimento comercial calculamos no item F, que é 1577 milímetros. O diâmetro da polia maior calculamos no item D, que é 160 milímetros. E o diâmetro da polia menor é 75 milímetros, também calculado no item D. Agora perceba, se somarmos 1577, pegarmos 1577 menos π sobre 2, que multiplica 160 mais 75, teremos um comprimento ajustado de 1208 milímetros. Bem, já temos uns fatores para a equação acima. Agora falta determinar o fator Hzinho. Vamos para a determinação do Hzinho, que está na tabela fator de correção de distância, precisaremos então calcular a equação, que leva em consideração Dzão menos Dzinho sobre LA. Dzão já sabemos. Dzão, que é o diâmetro da polia maior, é 160. Dzinho também sabemos, que é o diâmetro da polia menor, que é 75. Comprimento ajustado, acabamos de calculá-lo, 1208. Então, 160 menos 75. Tudo isso dividido por 1208 nos dará um valor de 0,07. Um valor adimensional, porque milímetro dividido por milímetro é adimensional. Olhando na tabela 6 aqui ao lado, 0,07 fica entre 0,06 e 0,08. Veja, 0,06 e 0,08. Então, o nosso fator Hzinho
será entre 0,03 e 0,04 é 0,035. Então podemos substituir 1208, que é o comprimento ajustado, o fator Hzinho nos deu 0,035. Já temos o fator. Diâmetro da polia maior, 160 milímetros. Diâmetro da polia menor, 75 milímetros. Então, 1208 menos 0,035, que multiplica 160 menos 75, tudo isso dividido por 2. Isso nos dá um comprimento, uma nova distância entre centros de 602,5 milímetros. Perceba aqui, foi dado neste projeto que a distância entre centros, entre o motor elétrico e o compressor, era de 600 milímetros. Aí fomos executando o projeto e chegamos numa nova distância entre centros de 602,5, por causa do comprimento da correia comercial, que era um pouco maior. Nos deu uma diferença de apenas 2,5 milímetros. Perceba aqui que um oblongo na base do motor elétrico já resolve tudo isso. Um oblongo nos parafusos de fixação da base do motor elétrico já resolveria tudo isso. E por que calculamos a nova distância entre centros? Porque temos a seguinte dúvida. Quando o comprimento da correia aumenta, quando a correia é solicitada, força de um lado, força do outro, essa solicitação entre os esforços deixa uma seção de correia menor. Ela estica, mas a seção vai diminuindo. Então isso fragiliza a correia. Será que uma correia será o suficiente? Essa é a nossa pergunta. Ou será que necessitaremos de 2 correias? Para tanto, o próximo cálculo envolverá a distância entre centros ajustada, que vamos continuar no cálculo. E desta maneira, para sabermos realmente se precisaremos de apenas uma correia, iremos no item G determinar a potência por correia, PP correia, potência por correia. Ou seja, a determinação da capacidade da potência por correia. Lembrando, temos que considerar especificamente para a correia escolhida, que é uma correia High Power 2 com perfil A. A equação dada no catálogo da correia High Power 2 é potência por correia é igual a potência básica PB mais a potência PA, potência adicional, que multiplica o fator de correção da correia vezes o fator de arco de contato, de correção do arco de contato. Se olharmos na tabela que apresenta a potência básica e a potência adicional, vamos ampliar essa tabela para ver no detalhe. Vamos ampliar a região, começar ampliando a região da potência básica, aqui marcada em verde. Então, ampliando para ver melhor, perceberemos que teremos uma área que pede a polia menor, que é 75 milímetros, e teremos uma coluna que determina a rotação do motor, que é 1750. E com isso já nos determina, já nos dá, a tabela já nos dá a potência básica, que é 1,37. Agora vamos olhar a potência adicional, que é a outra coluna ao lado. A potência, ampliar agora a área da potência adicional, ela pede em uma coluna o item D, que é o I, que é o fator de transmissão. A relação de transmissão. A nossa relação de transmissão calculada, já considerando os diâmetros comerciais da polia maior e da polia menor, nos deu uma relação de transmissão de 2,1. Olhe na tabela, 2,1 é maior que 1,49. Então já temos a coluna 1,49. E temos o item A, a rotação do motor, 1750. Isso nos dará, então, um fator, uma potência adicional de 0,33. Então conseguimos aqui já saber a potência básica e a potência adicional. Potência básica 1,37 cavalos e a potência adicional 0,33. Vamos agora ver os fatores FCC e FCAC, correção da área de contato. E continuando a nossa determinação da
potência por correia, faltou determinar o FCC e o FCAC. Começaremos determinando o FCC, que significa fator de correção do comprimento da correia. No caso, especificamente, pegaremos no catálogo para correias o fator de correção de comprimento para correias High Power 2, pois a correia, quando trabalha em função do seu comprimento, muda a seção no momento do tracionamento. Olhando então a tabela do fator de correção de comprimento, perceberemos o nosso perfil utilizado foi o perfil A. Então, para a correia High Power 2, perfil A, com a referência A60, o FCC, fator de correção de comprimento, é 0,97. Então já encontramos o FCC. Vamos agora para o FCAC, que é o fator de correção do arco de contato. O arco de contato é a condição onde a correia encontra a polia. É o arco formado quando a correia encosta na polia. Ela forma um arco. Para tanto, temos que encontrar o diâmetro, a relação do diâmetro maior da polia maior menos o diâmetro da polia menor pela distância entre eixos. Bom, o diâmetro da polia maior é 160, o diâmetro da polia menor é 75 e a distância entre centros das polias corrigida é 602,5 milímetros. Tudo em milímetros para a equação dar certo. Isso nos dá um valor de 0,14. É um valor adimensional, porque milímetro dividido por milímetro é adimensional. Então vamos olhar aqui para 0,14. Para 0,14 fica entre 0,10 e 0,20. Daí um fator de correção entre 0,99 e 0,98. Isso nos dá um fator de correção de arco de contato aproximadamente de 0,98. Então vamos agora substituir os valores. Pegando a nossa equação, potência por correia, então temos, já vimos, potência básica vimos na tabela, deu 1,37, potência adicional de 0,33. Então somamos as duas potências, multiplicamos por FCC, o fator de correção de comprimento, que deu 0,97. E o fator de CAC, de correção do arco de contato, que deu aproximadamente 0,98. Então, 1,37 mais 0,33, que multiplica, tudo isso multiplicando 0,97, que é multiplicando também por 0,98. E nos dará uma potência máxima admitida por cada correia High Power 2, perfil A, referência A60 de 1,6 cavalos, 1,6 CV. E chegamos no item H, determinação do número de correias necessárias. Lembramos aqui que levamos em consideração o arco de contato, que é o arco formado entre a correia e a polia, na relação onde a correia encosta na polia. Para que não haja escorregamento, pois o nosso medo seria o escorregamento. Então consideramos aqui o escorregamento também na determinação do número de correias. E foi isso que verificamos, e por isso verificamos o fator de arco de contato. Para tanto, o número de correias é igual à potência projetada, que divide a potência por correia. E teremos então, sabemos então que a potência projetada do item B é de 1,5 CV. E que a potência por correia, calculamos no item G, que é 1,6 CV. E com isso, vamos obter um número de correias necessária de uma correia. E parabéns para nós! Parabéns para nós! Apenas uma correia no nosso projeto. Selecionamos as polias comerciais, a correia comercial, sabemos a distância entre centros,
foi tudo verificado, a correia não vai escorregar, a correia pode esticar, mas ela não irá romper, não vai saltar fora da polia. Parabéns para nós. Finalizamos aqui o projeto. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas: bibliografia e vídeos relacionados. Projeto de máquinas, uma abordagem do Norton. Elementos de máquinas do Melconian e norma 14963 de 2012, que estabelece as principais dimensões aplicáveis às transmissões por correias em V montadas em polias. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: dimensionamento de eixos, da disciplina Elementos de Máquinas, edição 027 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Engrenagens helicoidais, da disciplina Elementos de Máquinas, edição 033 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E guinchos portáteis, da edição 023 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Transmissão por Correias, da disciplina Elementos de Máquinas. A aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Roberval Maier, lá de Curitiba, do estado do Paraná. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Roberval Maier. Eu espero que a aula de bolso de tema Transmissão por Correias, da disciplina Elementos de Máquinas, tenha correspondido todas as suas expectativas acadêmicas e necessidades de conhecimento. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. Siga o canal Engenharia Carga Rápida no Telegram. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil, o próximo tema de vídeo já está sendo enviado. Então, eu já vou. Santo Carga Rápida, Batman!